Sejam todos muito bem-vindos à nossa super aula e hoje o tema é criptomoedas, trading em criptomoedas. Então, para você que tem interesse em conhecer mais sobre o mercado das criptomoedas, saiba que aqui na Admirals você tem as melhores condições para fazer suas operações nas principais criptomoedas do mercado. Como vocês sabem, eu sou Igor Silva, analista e trader experiente, com mais de 12 anos de experiência no mercado Forex e CFD, especialista em análise técnica. Você já nos segue nas redes sociais? Se ainda não, tá na hora de seguir, beleza? Aproveita aí e ativa o sininho para todas as notificações e também segue a gente no Instagram, beleza? @Admirals Português. Vamos lá, introdução ao trading de criptomoedas. O trading de criptomoedas refere-se à compra e venda de moedas digitais. Seu crescimento explosivo nos últimos anos é atribuído à sua alta volatilidade potencial de lucro. Então, o que são criptomoedas? Criptomoedas são moedas digitais que operam independentemente de um banco central, usando criptografia para assegurar transações. O Bitcoin, lançado em 2009, foi a primeira e a mais conhecida. Diferença entre investir e negociar. Enquanto o investimento é uma abordagem de longo prazo, ok? Esperando a valorização, o trading busca lucrar com as flutuações de preço no curto prazo, né? No curto e no médio prazo. Então, temos aí tipos de trading criptomoedas, né? As operações diárias, né? O day trading, que é operações no mesmo dia, abertura e fechamento da operação, né? O swing trading, que são operações em alguns dias, né? Ou pode durar até semanas, e o position trading, que são operações em meses, anos, ok? E quais são as vantagens de operar criptomoedas na corretora Admirals? Bem, a corretora Admirals ela é reconhecida por sua plataforma intuitiva, baixas taxas de transação, alta segurança, variedade de ativos disponíveis e excelente suporte ao cliente. Então, operar criptomoedas na Admirals garante uma experiência de trading otimizada, customizada e também, lógico, humanizada, beleza? Liquidez no mercado de criptomoedas. A liquidez refere-se à facilidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro sem afetar o seu preço. No mercado de criptomoedas, alta liquidez indica um mercado ativo com muitos compradores e vendedores, resultando em spreads, diferença entre preços de compra e venda, mais estreitos, ou seja, menores, né? Criptomoedas com maior market cap, como Bitcoin e Ethereum, geralmente têm maior liquidez. Então, é importante a gente ressaltar, né, que as moedas que têm mais liquidez, as criptomoedas ou criptoativos que têm mais liquidez são o Bitcoin e o Ethereum, né? E o fato delas serem as mais líquidas, né, por estarem ali no topo do market cap, faz com que, naturalmente, você consiga melhores condições ali, né? De spread, né? Mais competitivo, e também entrar e sair das suas operações com bastante tranquilidade. Mas tem outro ponto também importante, tá? Esses ativos que são bastante líquidos, eles são mais técnicos. Então, isso é muito importante, tá? Quanto mais líquido é um ativo, mais técnico ele é. Então, no caso das criptomoedas, podemos falar que para o curto, médio e longo prazo, né, os mais técnicos, tá? E as mais, entre aspas, aí, confiáveis criptomoedas, né, são Bitcoin e o Ethereum. Exatamente por esta liquidez, né, traz esse aspecto de confiabilidade, né? E isso é bem interessante para a gente compreender melhor, né? Análise fundamentalista em criptomoedas. Bem, a análise fundamentalista, ela avalia o valor intrínseco de um ativo baseando-se em fatores macroeconômicos, notícias e dados do projeto
para as criptomoedas, né? Então, em criptomoedas envolve a avaliação do white paper, né? Que seria, né, a ideia conceitual ali do projeto, equipe por trás do projeto, a adoção, parcerias e a tecnologia subjacente, tá? Notícias relevantes, né, também como regulações governamentais ou grandes investimentos institucionais podem influenciar o valor de uma criptomoeda. Também considera a oferta total, taxa de emissão e a demanda pela moeda ou token. É um complemento importante à análise técnica, né, do fundamentalista, ajudando os investidores a entenderem o potencial de longo prazo de uma criptomoeda. Então, para a gente entender melhor essa questão, quando nós temos alguma reguladora emitindo algum tipo de opinião negativa sobre as criptomoedas, o que que a gente observa? Uma queda, um declínio, né? Por conta que a dinâmica em si ela é muito parecida com o mercado como um todo, tá? Os investidores eles se tornam mais confiantes acerca de um ativo quando existe toda a segurança ali o envolvendo. Então, quando vem uma agência reguladora, né, vamos citar o exemplo da SEC, ou outras, né, tem muitas outras, mas vamos falar da Americana aqui, e aí eles falam algo contrário ao o crescimento, né, por alguma questão aí de legislação, né, de regulação, né, trâmites ali regulatórios, de certa forma, falam algo negativo, cai o preço, tende a cair o preço das criptomoedas, principalmente, né, as principais aí que levam o resto. Ao mesmo tempo, quando você tem aí ETFs em criptomoedas sendo aprovados, o preço tende a evoluir, né, a crescer, porque naturalmente, se um ETF é validado, significa que ele está dentro desses parâmetros regulatórios, seguindo as regras direitinho, né? Então, a gente viu um crescimento assim institucional muito grande no Bitcoin, que foi a partir daí que ele cresceu muito, que ele se desenvolveu bastante, quando nós começamos a ter ETFs, né, em criptomoedas. E aí, com essa adoção institucional, né, vários players grandes, né, bancos, fundos e etc., começaram através desses ETFs ou, né, deter as moedas em si, porque se sentiam seguras acerca do investimento por conta dessa questão aí regulatória, dando a eles segurança. Mais ainda, as questões regulatórias, como a gente vai ver mais à frente, é um desafio para o Bitcoin, né, para o Ethereum, para as criptomoedas em geral. Então, a gente vê uma evolução acerca desse âmbito regulatório, mas ele está muito distante do ideal. Agora, lógico, tem grandes bancos, tem grandes fundos, né? A gente pode falar aí a BlackRock, né, que faz pouco tempo que falou que tem muito interesse em criptomoedas, coisa que mudou radicalmente, né? Se a gente colocar alguns anos atrás, a BlackRock era uma das que criticavam. Então, você vê esses pesos pesados da economia global, esses bancos, esses fundos, começarem a ter um olhar mais de interesse, e isso traz, lógico, uma maior pressão, um lobby maior para as regulações abraçarem as criptomoedas, o que naturalmente isso pode acontecer com o passar do tempo, né? Mas ainda é um desafio nos tempos atuais, beleza? Então, um ponto aqui a considerar é que as notícias, né, de regulações, de grandes investimentos institucionais, né, tenham essa influência, né, mas também é importante você compreender a mecânica da criptomoeda, saber qual a oferta total, a taxa de emissão e a demanda pela moeda ou token, porque isso reflete no preço, né? E acaba sendo um complemento interessante para análise técnica. Então, vamos lá. Análise técnica em criptomoedas, né? Análise técnica envolve estudar gráficos de preços e volumes para prever movimentos futuros, né? Em criptomoedas, ela é amplamente utilizada devido à volatilidade do mercado e à disponibilidade de dados históricos, né? Ferramentas populares aí
incluem linhas de tendência, médias móveis, né? RSI, padrões de candles, assim, numa análise mais simples, né? A análise técnica, ela permite identificar pontos, né? De entrada, saída, bem como potenciais tendências de alta ou baixa, né? Embora seja uma ferramenta poderosa, é importante combiná-la com análise fundamentalista para uma visão mais completa do mercado, tá? Diga sim às ações e não às comissões. Opera ou invista em ações de CFD sobre ações, agora sem comissões na sua conta Trade MT4, Trade MT5, investe em MT5. Agora vamos compreender o porquê, né, que as criptomoedas se tornaram tão desejadas, né, com o passar do tempo. E isso tem uma relação direta ao incrível retorno histórico do Bitcoin, né? Valorizações realmente astronômicas desde a sua criação. E a gente vai falar sobre isso agora. De 2009, né, a 2010, nós tivemos a introdução em primeiros anos, né? O valor era praticamente nulo, mas a partir de 2010, né, nós temos, né, de valor em exchange, um Bitcoin valia aí 0,003, né? Em maio, as primeiras transações aí para serviços reais ocorrem e nós temos 10 mil BTCs por duas pizzas na época, para você ver que poucos davam o valor, né? Era algo quase que inócuo ainda na época. E aí, em 2013, a gente teve a grande valorização, né? A primeira grande valorização, que o Bitcoin ultrapassou a US$ 1.000 pela primeira vez, mas depois enfrentou uma correção, né? Uma fortíssima correção. Já em 2017 foi outra bull run, né? O ano de grande adoção e alta volatilidade, né? O Bitcoin alcança quase US$ 20.000 em dezembro, seguido de uma queda acentuada em 2018. Então, se a gente pegar ali o Bitcoin entre 2009 e 2010, valendo 0,003 cêntimos, né? Centavos de dólar, a gente observa que em pouquíssimos anos, né? Em 3 anos, o Bitcoin já chegou a US$ 1.000 e em mais 4 anos ele chegou a US$ 20.000. Então, ah, estamos falando de em 7 anos e de 0,03 centavos de dólar para incríveis, né? Incríveis US$ 20.000 em 2017. Mas não para por aí, né? Em 2020, a gente teve uma recuperação pós-baixa de 2018 e 2019. O Bitcoin começa a ser reconhecido por instituições financeiras, levando a um novo bull run. E aí, em 2021, a gente tem um ano de recordes, né, que o Bitcoin alcança seu pico histórico de quase US$ 65.000 em abril. Então, você tem de 0,003 cêntimos de dólar, 2009, 2010, para 11 anos depois, atingir US$ 65.000. E é por isso que o Bitcoin virou uma sensação, né? Halving do Bitcoin. Então, o que é, né? O halving é um evento programado que ocorre aproximadamente a cada 4 anos, onde a recompensa por minerar novos blocos do Bitcoin é reduzida à metade, né? Por quê? Foi projetado para controlar a inflação, garantindo que apenas 21 milhões de bitcoins serão criados. Ou seja, né, ela é anti-inflacionária, né? Isto simula o efeito de escassez semelhante ao ouro. Halving do Bitcoin. Então, os eventos passados, a gente teve um primeiro halving em 2012, que a recompensa foi reduzida de 50 BTCs, né, para 25 BTCs. O segundo halving, e isso é no processo de mineração, ok, gente? Segundo halving em 2016, a recompensa foi reduzida de 25 BTCs para 12,5 BTCs. No terceiro halving, em 2020, a recompensa foi reduzida de 12,5 BTC para 6,25 BTC. Historicamente, cada halving elevou
a períodos de significativa valorização do Bitcoin nos meses, anos, né, subsequentes. Então, o próximo halving, né, estimado para 2024, onde a recompensa será de 3,125 bitcoins por bloco. Então, nós temos o próximo halving, que será em 2024. Será que a gente vai ter um bull run? Não dá para saber, né? Mas no passado foi o que aconteceu. Já conhece o copy trading? Copie os traders mais bem-sucedidos, ou você também pode estar entre os traders que compartilham suas experiências com outras pessoas. Riscos associados às criptomoedas. Bem, nós temos a volatilidade, né? Os preços das criptomoedas podem ser extremamente voláteis, tá? Levando a grandes flutuações em curtos períodos, né? Regulação. A natureza descentralizada das criptomoedas pode enfrentar regulações rigorosas ou proibições em certos países, impactando o valor e a adoção, né? Então, tem, como eu falei, aquela questão regulatória está evoluindo muito. Em vários países a gente tem El Salvador e outros países estão fazendo uma adoção, né, bem interessante ali, mas a gente consegue observar que em alguns países de um mercado financeiro aí mais maduro, que naturalmente poderia ser interessante as criptomoedas, ainda existem vários entraves regulatórios, né? Tecnologia em mudança. A tecnologia por trás das criptomoedas ainda está em evolução, né? E novas atualizações ou falhas podem afetar a estabilidade de uma moeda. Então, isso é sério, né? Competição. Novas criptomoedas e tecnologias podem superar as existentes, levando a desvalorizações. Então, como é associada à tecnologia e tudo evolui muito rápido, né? Tecnologicamente falando, é possível que uma boa criptomoeda hoje se torne obsoleta por conta de tecnologia empregada no amanhã, né? Então, é muito importante a gente ficar sempre atento às atualizações do mercado como um todo. Gestão de risco em criptomoedas. Bem, a diversificação, né, assim como em outros investimentos, né, diversificar o portfólio pode ajudar a mitigar perdas, tá? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Use o stop loss, né, defina ordens de stop loss, mesmo se você for fazer operações aí de longo prazo, né? Ou um hold, né? Tem que definir um limite aí de perda, porque é muito arriscado, este mercado é muito volátil, né? Então, você deve definir ordem de stop loss para limitar possíveis perdas, né, em posições abertas. Pesquisar, né? Antes de investir, faça uma pesquisa aprofundada sobre a criptomoeda em questão, a equipe por trás dela e seu propósito, né? E não persiga o mercado, ou seja, evite fazer decisões baseadas em emoções ou na tentativa de perseguir ganhos rápidos, tá? Exatamente pela volatilidade, você deve investir o que pode perder. Então, criptomoedas são ativos de altíssimo risco, talvez o de maior risco do mercado como um todo. Nunca invista dinheiro que você não pode se dar o luxo de perder. Atualize-se. Acompanhe notícias, tendências e regulamentações, né, no espaço cripto para tomar decisões informadas. Então, dicas para iniciantes, né, em criptomoedas. Eduque-se, né? Antes de qualquer coisa, invista em tempo, aprendendo sobre criptomoedas, blockchain e como o mercado funciona. Comece, né, devagar, inicie com pequenos investimentos até se sentir confortável e entender melhor o mercado. Cuidado com os hypes, né? O mercado de cripto pode ser muito influenciado por hypes, né, e notícias. Não tome decisões precipitadas baseadas em boatos, né? E diversifique. Assim como em outros investimentos, é aconselhável diversificar seu portfólio e evitar decisões emocionais. Então, o mercado de criptomoedas é volátil, mantenha calma e evite tomar decisões impulsivas e tenha um plano claro. E lógico, você vai ter as melhores condições para operar em criptomoedas aqui na Admiros, né? Então, o mercado de criptomoeda, como um todo, é um mercado muito interessante, mas é um mercado de alto risco. Então, como falei anteriormente, é um dos mercados que
a razão, né, risco-retorno, só observar o que aconteceu lá 2009, 2010, né, com o Bitcoin valendo centavos, e depois ele chegar às alturas, né, de milhares de dólares, naturalmente o risco-retorno dessa época foi muito interessante, mas a patamares atuais é muito importante você ter uma gestão de risco bem séria, né, bem coesa, para você mitigar ao máximo os riscos e estudar bastante, né, se especializar em um grupo ali de criptomoedas é interessante. É sempre, caso seja o seu objetivo de manter operações de longo prazo, dou uma dica: média de 200 períodos, média simples de 200 períodos no gráfico. Você pode colocar lá no gráfico diário e plotar essa média e manter-se, né, rodando o Bitcoin, um exemplo, se estiver acima, vai abaixo, é o momento de você vender a posição, porque dessa forma, de uma forma simples, né, e objetiva, você que está começando nesse universo, consegue, assim, estar em bons momentos comprados, né, que é o caso de você comprar quando o preço estiver acima da média de 200 períodos, e, ao mesmo tempo, e eu vou citar aqui, ah, vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né? A gente tem aqui exatamente a média de 200 períodos em vermelho, né? E a média de 50 períodos é verde. Então, para você que está começando no mercado de criptomoedas, quer fazer operações de swing, de position, né? Você sempre busca estar posicionado, né, no Bitcoin ou em qualquer outra criptomoeda quando o preço está acima da média de 200 e quando há um cruzamento da média rápida, que é essa média verde, com a média ah, ah, vermelha, que é a média lenta ou a média de 200 períodos. Então, sempre, para você que está começando, é uma excelente dica quando há o cruzamento das médias, quando ele está acima da média de 200. Lembrando que não é uma recomendação de compra nem venda, porque necessita de mais critérios. Mas para quem holda, né, para quem opera no longo prazo, quer fazer negociações despreocupadas, mas quer comprar em um momento em que ele tem mais chances de se valorizar, a ideia da média de 200 e o cruzamento com a média de 50, simples, essas duas, é uma excelente questão, né? Então, a gente teve aqui, olha, o cruzamento das médias e uma franca valorização. Ao mesmo tempo, quando o preço vai abaixo da média de 200, olha o tamanho da queda. Então, essa queda você poderia ter vendido, né, a sua posição ou ter saído da sua posição e ter comprado mais barato, tá? Então, para o longo prazo, análise técnica nos gráficos diário, semanal, né, e mensal é interessante. Então, olha, se você observar aqui o gráfico mensal, é muito legal você observar que quando houve, semanal, tá, gente? Que quando o preço vai acima, ó, da média de 50, da média de 200, ele tende a esboçar um grande movimento. Aí ele perdeu a média rápida, né, que é a verde, esboçou uma grande queda. Então, aqui você já poderia tá fora da sua posição, né? Ou seja, você poderia ter comprado aqui e saído aqui, é excelente lucratividade. Então, essa forma mais simples de você utilizar o gráfico, né, para fazer suas operações de longo prazo, ela é muito eficaz no cruzamento da média de 50 com a 200 ou nessas regiões como suportes ou suportes para preço, né? Então, é muito importante você utilizar esses recursos, tá? Agora, lógico, existe para você que quer uma visão mais complexa, né, mais completa de análise técnica e gráfica, tem aqui vários, né, várias super aulas sobre Fibonacci, várias super aulas sobre Smart Money Concepts
e aí é só você buscar aqui no nosso YouTube, você vai ter o melhor conteúdo feito com muito carinho para você. Neste caso aqui, o objetivo é dar um vislumbre realmente daquelas pessoas que estão começando agora a fazendo suas operações em criptomoedas, que são holders, né? Ou que estão tateando aí, começar a utilizar o gráfico para fazer trading em criptomoedas. Então, a melhor opção é você operar gráfico diário, né? Gráfico de 4 horas, menos que isso em criptomoedas, é muito ruído, beleza? Agora você pode tentar fazer uma operação de day trade ali em 1 hora, mas day trade você tem que utilizar mais recursos, né? Utilizar leitura de contexto, utilizar a price action, né? A leitura do Smart Money Concepts também é muito interessante nas criptomoedas, e tudo isso vai amplificar, né, a sua capacidade de resultados. Então, day trade ali, 1 hora, gente, menos que isso, não é muito interessante. 1 hora, 4 horas ali para fazer operações diárias mais rápidas ali, talvez focadas em single candles, né? Em confirmação ali de candles. Você pode, para fazer operações aí de swing, buscar o gráfico diário, é muito bacana em criptomoedas, ou o gráfico semanal. Mas uma estratégia muito clássica do mercado cripto para análise gráfica, né, e técnica, é exatamente o uso, e isso eu observo muito, o uso da média de 200, que é conhecido no mercado como a média-mãe, que é uma média amplamente, né, conhecida e utilizada pelos institucionais, né, e a média de 50. E quando ocorrem esses cruzamentos, você pode ter gatilhos operacionais. E é interessante que você pode ver que como o preço está numa zona, né, de média móvel de 200 períodos, olha como ela captura, né, como ela é pegajosa no preço, né? Então, exatamente as melhores movimentações para você aproveitar é quando o preço sai dela e se desloca. Então, são alguns vislumbres, algumas dicas, né? E aqui eu citei, né, o Gold Cross e o Death Cross, né? Que é algo muito utilizado em criptomoedas. Lembrando que se você quer um entendimento mais avançado sobre a análise técnica, gráfica, para você utilizar com este conhecimento, né, das criptomoedas, a gente tem aqui várias aulas. Eu recomendo SMC, eu recomendo a aula de Fibonacci que a gente fez, e tem muitas aulas legais que vale a pena você conferir. Então, gente, é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? E dizer que segunda-feira a gente tem o nosso encontro às 20 horas, né? Aqui no Zoom e também no YouTube. Então, não perde a oportunidade. Te espero, então, na segunda-feira. Um abraço e até mais.